E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Johan e sejam muito bem-vindos a mais um Kinodicas. E no vídeo de hoje eu separei para vocês uma demonstração um pouco diferente. Ultimamente eu tenho treinado métodos e processos diferentes para enriquecer a minha arte. Então eu tava pensando mais ou menos em sair um pouco da minha zona de conforto e focar um pouco mais nas minhas skills que não estão tão bem treinadas, né? E aí, esses exercícios diferentes estão me ajudando a ter uma nova percepção sobre pintura, sobre renderização, sobre finalização e muitas outras coisas, né? Então, resolvi trazer esse vídeo para vocês justamente para a gente comentar um pouco sobre sair um pouco da zona de conforto, né? E entender um pouco sobre um processo que não vai ter tanto um processo, né, tipo, bem consolidado, mas acaba tendo as suas lógicas ali acontecendo, né? Então, é muito importante que vocês saibam que a gente tem o nosso Discord, o KinoNSA. Então, vão lá. A entrada nele é gratuita, né? A gente tem a parte do KinoNSA Plus, que é a versão Plus, né? A nossa versão paga, que tem muitos produtos muito legais, como e-books, sorteios, existem várias lives, né, de feedbacks, lives sobre processos, sobre vários assuntos diferentes, né, até mesmo para curtir com a galera, tudo mais, e tem acesso aos nossos professores também lá. Então, se você aí tem interesse de saber como é estudar na KinoN, né, dá um pulinho no KinoNSA Plus, nosso Discord, e dá uma olhada, né, você vai ver que é a melhor forma de você entender o que é a KinoN também a partir dali, né, e você vai ter contato com todos nós de um jeitinho bem maneiro, né, então, show de bola, então, bora lá então. Então, nesse vídeo, eu tava pensando em produzir, né, uma espécie de composição, né, então, o que eu pensei nisso, né, inclusive essa arte, o início dela foi feita numa das lives do KinoNSA Plus, né, numa live de ponto focal, que eu resolvi, tipo, já tá incrementando tudo isso de uma vez só, né. Então, basicamente, o que eu escolhi? Eu escolhi trabalhar com o Senshi, do Dungeon Mesh, esse personagem é maravilhoso. E como a ideia era trabalhar com algo mais voltado para um ponto focal, algo como criar essa noção de composição ao mesmo tempo que eu consigo finalizar uma arte, né, eu pensei em algo um pouco mais simples, sem uma perspectiva muito mirabolante, sem muitas regras ali, né. A ideia foi mais a curtição do desenho, eu sentir ali e ir fazendo, né, deixar ver o que vai acontecer. Então, basicamente o primeiro passo foi aquele rascunho, aquela sketch mais jogada e tudo mais. E aí que a gente, quando começa a evoluir nessas etapas, que a gente vai para a próxima etapa, que eu já resolvi misturar um pouco as coisas, né? Ao invés de eu fazer uma linha um pouco mais polida, uma line art, aplicar uma correçãozinha ali, né? Eu optei já por tentar incrementar tanto o cenário quanto o personagem como uma coisa só, né? Na arte, geralmente a gente, por questões didáticas, vamos dizer assim, às vezes a gente acaba fazendo uma arte meio separadas, né? Então a gente acaba separando cenário do personagem e assim por diante. E aí nesse conceito, né, acaba que dá certo, é muito bom, na real, tipo, pra quem tá começando isso é maravilhoso. Só que eu venho percebendo um pouco que eu senti que as minhas artes, elas estavam muito separadas. O personagem e o cenário, eles não estavam tão conectados quanto poderiam, né? Então eu sinto que talvez eles estivessem um pouquinho mais separados justamente porque eu tô parando pra fechar como se fossem coisas diferentes, né? Então o cenário é uma coisa, o personagem é outra, então por isso eu não tava sentindo essa conexão deles, né? Então essa arte, ela foi exatamente pra quebrar tudo isso, então trabalhando tudo em uma única camada e sentindo como vai funcionar tudo, né? Então basicamente, né, a minha proposta ali, que eu pensei em fazer, foi já colocar um contexto, uma cor principal, um mood, para guiar toda a ideia, né? Como a gente tá falando de uma dungeon, fogo, tudo mais, eu falei assim, vou trazer uma cor um pouco mais amarelinha e todas as outras coisas vão conversar a partir dessa cor mais amarelada, né? Então, isso é uma parada que eu super recomendo sobre questão de teoria das cores. Pra quem já estudou, vai entender que, por exemplo, por mais que a gente tenha tipo uma cor que é azul e amarelo e vermelho e tudo mais,
quando a gente coloca as cores juntas, às vezes acontece da gente falar assim, nossa, essas cores ficaram muito, não deram certo, ficaram muito feias, não fica a cor que eu queria, porque basicamente, quando a gente cria coloca vários elementos comparando, né, várias cores uma do lado da outra, a gente vai criar uma coisa que é contexto, né, a gente vai dar um contexto para aquelas coisas funcionarem, e com as coisas não são diferentes. E dependendo do contexto que a gente cria e tudo mais, o que vai acontecer é que as nossas cores vão aparentar ter uma coloração totalmente diferente, né? Então uma cor que seria azul, ela pode parecer com um laranja, dependendo, né? Um laranja pode aparentar como azul, então essas coisas acabam acontecendo, né? Então se vocês forem ver, por exemplo, as artes, por exemplo, do Dice Tsutsumi para Toy Story, ou a parte ali, né, que a gente pode ver ali de Monstros S.A., ou até mesmo ali do Viva a Vida é uma Festa, né? Essas artes, se vocês forem ver, a gente tem várias cores ali acontecendo, tem um contexto geral, um mood contando tudo ali, e a gente consegue ver, tipo, que existem cores diferentes ali. Mas ao mesmo tempo que a gente vê que tem essas cores diferentes, elas, ao mesmo tempo, não são as coisas que a gente tá acostumado a ver, né? Tipo, se a gente puxar aqui, né, basicamente pros lados, o comparativo dessas cores, a gente percebe que elas só funcionam em contexto, né? Que aquela cor, ela só aparenta ser essa cor por causa daquele contexto que ela tá, né? E isso que é a mágica das cores. Então, nessa minha arte aí do Senshi, eu pensei basicamente nisso. Pensar em criar um contexto, deixar tudo fluir, e é isso, né? Então, essa primeira etapa foi voltada para isso, e também uma coisa diferente que eu tava treinando ultimamente, que é a parte de finalização e diferenciação de materiais. Que geralmente a gente começa a pensar mais ou menos em diferenciar materiais mais pro final da arte, né? Que a gente fala assim, não, tá na hora de a gente colocar textura, isso, aquilo, e beleza. Só que assim, uma coisa que eu estava aprendendo, né, que, tipo, conforme eu ia desenhando vários projetos diferentes, tudo mais, até nos meus últimos trabalhos, é que a diferenciação de material, a evidência do que aquele material é e a forma como a gente vai pintar ele, deve ser preservada desde o início. Então, se eu quero que aquilo pareça uma pedra, que aquilo seja poroso, ou se aquilo seja um metal, eu tenho que pintar como um metal e representar como um metal desde o início, ou como uma pedra desde o início. Então eu não posso, tipo, aplicar a mesma noção de finalização para tudo, né? E achar que vai dar certo, né? E quando não dá tanto assim, né? Fica aquela coisa mais não tão natural. Então uma coisa que eu pensei nessa arte foi basicamente isso. Desde o início, representar cada parte que eu estiver pintando ali no desenho, jogando, blocando cor, já ir pensando na finalização, em como vai ficar o resultado final, né? Então, pensar em pinceladas diferentes para resultados diferentes, né? Não utilizar a mesma solução para tudo, né? Que às vezes a gente acaba fazendo isso. Então, basicamente, o render dessa arte, meio que ele não tem uma etapa assim que eu falo assim, isso é o render, isso não é. Meio que tudo foi o render, né? É muito louco isso, né? Tipo, se a gente parar a pensar, é como se eu estivesse já pensando na finalização no início, o início fosse a finalização e a finalização fosse o início, né? É uma parada até meio paradoxal, se a gente parar pra analisar desse jeito, né? Mas é um conceito que acabou fazendo sentido pra mim em unificar, né? Tipo, em vez de pensar que o fim tá separado por etapas, eu já tô caminhando pro fim ali naquele momento. Então eu já tô pensando em como eu quero que fique, por exemplo, o capacete, a barba, a panela, né? A comida ali, a sopa sendo preparada. Eu já tô pensando como que vai ser o resultado final. Eu já quero que aparenta ser aquilo, né? E aí o que vai acontecendo é que basicamente eu vou polindo aquele resultado conforme eu vou avançando, né? Essa arte, ela não teve a intenção de ficar extremamente polida e super finalizada, já que ela funcionou mais como um estudo, né? Então essas artes de estudo, elas têm essa vantagem que a gente não precisa, tipo, fazer ultra mega renderizada de 8K de resolução, né? Então ela tem essa leveza aí que a gente pode colocar. E aí, a partir disso, a gente vai começando a
incrementar, então não tem uma separação mesmo de personagem com fundo, essas coisas. E uma coisa que eu fui adicionando bastante foi alguns smudges pra tacar umas Lost Edges no personagem com o fundo, pra deixar tudo meio integrado. E é óbvio que no finalzinho, né, nessas etapas finais, eu adicionei, né, efeitos de camada, pra gente conseguir ter uns efeitos um pouco mais precisos, como a coloração ali do calor do fogo batendo na barba, batendo no chifre ali do capacete do Senshi, nas luvas, o fogo, a fumaça, né? Então, tipo, ter toda essa jogada aí de ter essa fumacinha indo pra todos os lados, e pra mostrar que a comida tá cheirosa, tá, tipo, grandiosa, né? Que, tipo, todos vão ter interesse ali em... Tipo, qualquer um que vê essa daí teria tipo, nossa, caraca, quero experimentar essa comida, né? Então, é mais ou menos isso, né? E usando uma técnica bem simples aí também pra fazer o fogo, né? Que é basicamente você cria uma cor mais silhuetada, né? Só cria uma silhueta aí de qualquer cor, neutra. E aí depois você adiciona a cor que você quer, dá uma clareada e joga um efeito de camada que é brilho externo. E aí, tipo, dá muito certo. Então, tipo, quando a gente vai fazer alguns foguinhos assim, tipo... que não vão ser as áreas mais chamativas da cena, ou até mesmo a área mais chamativa, dá pra gente lançar uns efeitos de camada pra facilitar a nossa vida, né? Então, uma coisa que o digital ele proporciona é simplificação e facilitar o nosso processo, né? Deixar as coisas mais simples, mais rápido e mais preciso, né? Então, basicamente é isso, né? Que é esse desenvolvimento. E uma coisa que eu comecei a me preocupar, né, de uns tempos pra cá, foi de tratar a imagem também. Então não é porque eu renderizei, pintei, eu mesmo fiz todas as coisas, que às vezes não é necessário ter um ajuste de cor, uma correção de cores, né? Porque às vezes é muito difícil a gente controlar a tonalidade que a gente queria ou algo muito específico, né? Então, fazer uma ediçãozinha de imagem ali, tratar um pouco as cores, também ajuda muito a enriquecer a arte, né? Então, acho que tudo isso faz parte dessas novas explorações de processos que eu tô observando, treinando e praticando ultimamente, né? E aí eu deixo aí pra vocês esse desafio, né? Tentar talvez não separar as coisas, tentar já colocar tudo junto e misturado e ver o que sai, né? Obviamente que você precisa ter uma boa noção de luz e sombra e finalização e cor, né? Principalmente cor. Cor é o principal pra conseguir fazer isso. Então, antes de chegar nesse resultado, treina bastante. Primeiro, luz e sombra, como evidenciar, né, as sombras, volumes, essas coisas. Depois, entender bem como funcionam as cores e aí tenta incrementar isso. E o melhor de tudo, tenta fazer isso sem compromisso. Eu percebi que as artes sem compromisso são as artes mais divertidas e as melhores para se trabalhar, porque a gente não tem pressão. É incrível. E não pressão externa, pressão nossa mesmo, e o perfeccionismo de tem que sair perfeito. Então, é aquilo. Coloca ali, só faz e vê no que dá. Então, é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais um pouco sobre processos e bem filosófico também, né? Então, trouxe bastante pontos ali para reflexão e tentativa e erro aí, né? Então é isso. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo também. E não esqueçam de curtir, compartilhar, que ajuda demais o nosso canal, vocês não têm ideia. Então é isso. Falou e até a próxima.